Ocupação da UNB, acaba prazo dado pela Justiça. A reitoria negocia a saída, mas estudantes querem mais 4 dias. Atestados falsos, desmontada a quadrilha de médicos que fraudava documentos para abono de faltas. Renan está de volta. Primeira sessão após o Supremo dizer que o presidente fica é marcada por discussões em torno da PEC e do teto de gastos. Os fatos da política do DF e do entorno que você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, muito boa tarde a você. E a polêmica relacionada às faixas exclusivas. O GDF vai recorrer da decisão da Câmara Legislativa que liberou o uso das faixas fora do horário de pico. Mas atenção motorista, como o texto ainda não foi publicado, a exclusividade para ônibus e táxis continua valendo. A nova medida foi aprovada pelos motoristas que vão poder trafegar na faixa exclusiva fora do horário de pico. Acho que vai melhorar muito o fluxo, da cidade. O trânsito ele desenvolve mais rápido, Você entendeu? E não pega garrafamento. Alguns taxistas não se incomodaram em ter que dividir o espaço. Já outros não gostaram. Eu acho que pode prejudicar. Então, eu acho que está indo muito bem, só a faixa exclusiva como está. Para o secretário de Mobilidade, a liberação da faixa pode prejudicar o trânsito do Distrito Federal. Significa aumento do tempo de viagem da população, então a população vai ficar mais tempo dentro do transporte coletivo, mesmo que seja no entrepico, entre os horários de pico. E também você põe em risco a vida da população, porque você tem uma maior probabilidade de acidentes quando você mistura ônibus com carro, com moto. Então, o maior prejudicado nesta questão é o usuário do ônibus, é a toda a população que usa o transporte coletivo. Enquanto a mudança não for publicada no Diário Oficial, a faixa exclusiva continua funcionando assim, só para ônibus e táxis. Qualquer usuário que venha a sofrer um auto de infração ou uma multa pode recorrer. A nossa preocupação especificamente não é tanto quanto a existência desses autos ou dessas multas. É mais com relação à segurança nas faixas de rolamento, particularmente aquelas que historicamente eram utilizadas pelos veículos de transporte coletivo. A medida que garante a exclusividade do uso das faixas para ônibus e táxis em vias como a W3 Sul e a EPTG fora do horário de pico foi derrubada pela Câmara Legislativa no início da semana. Mas o governo já adiantou que tomou providências para evitar a liberação. Já estamos recorrendo, já estamos junto à Procuradoria preparando toda a documentação para recorrer sobre essa lei. Ficou alerta que até a decisão definitiva pode ter multa pela frente. Exatamente. Olha, tem vários aspectos, rapidamente. É o seguinte, primeiro, a Câmara Legislativa não tem que se meter nisso. Isso é uma questão de política de mobilidade urbana que é definida e alterada, enfim, de acordo com as circunstâncias. E depois é preciso lembrar que o governo está certo em insistir nessa solução. O problema é que isso, na teoria, a prática é outra, porque, afinal de contas, não adianta nada garantir uma maior mobilidade do setor para ônibus quando o cidadão, nesses ônibus, são maltratados, correm riscos de acidente, a direção é sempre muito perigosa e agressiva de vários motoristas. É claro que há uma grande maioria de motoristas muito conscientes e responsáveis, mas há aqueles irresponsáveis. Ou seja, o nosso sistema de transporte público por ônibus continua a porcaria de sempre. E aí o cidadão tem sempre feito a opção de, olha, é melhor perder tempo no trânsito do que perder a paciência, a saúde enfim, evitar os sacolejos e etc., o desconforto dos ônibus ordinários que fazem parte do sistema de transporte coletivo aqui no Distrito Federal. Operação Track Care. A Polícia Civil e Ministérios Públicos estão nas ruas contra a quadrilha acusada de falsificar atestados médicos. O esquema beneficiava servidores públicos da Secretaria de Saúde, que abonavam faltas por meio de fraude. Também há suspeita de furto de medicamentos. Ao vivo, falamos agora com a repórter Érica Blaine. Boa tarde, Érica. As informações que você tem por agora? Olá, boa tarde, Orengo. Boa tarde, Cláudio Humberto. Boa tarde a todos.
Exatamente. 22 policiais civis foram às ruas para cumprir 4 mandados de busca e apreensão e também 2 mandados de prisão, de condução coercitiva. São as pessoas, os alvos são Marcelo Cereja e Daniele Toledo, que são 2 funcionários da Secretaria de Saúde, sendo um técnico e o outro auxiliar de enfermagem. Eles são suspeitos de fraudar atestados médicos e também atestados de comparecimento para abonar faltas. Além disso, a Daniele também é suspeita de forjar horas extras. Em menos de 5 meses, ela teria aí mais de 400 horas extras aí para tentar receber indevidamente pelo horário aí não trabalhado, né? Isso tudo é investigação do Ministério Público, que suspeitou também, investiga também o fato de que Daniele teria fornecido receitas médicas para beneficiar, olha só, um dos candidatos ao governo daqui do Distrito Federal. Essa parte aí da investigação, o Ministério Público disse que ainda está aí no início, ainda está sob investigação. Não vão soltar por enquanto aí as informações, mas já deu para perceber que tem muito pano para manga, não é não, Cláudio Humberto? Obrigado, Érica, com as informações. Realmente, né? Tem muito pano para manga. Exatamente. Olha, isso tem que ser apurado com rigor, porque tem a ver com, afinal de contas, a honestidade na prestação do serviço público, tem a ver com o exercício ilegal da profissão, tem a ver com falsidade, com fraude e com enganação. É preciso que o Ministério Público continue investigando com rigor e, sobretudo, que traga à luz os responsáveis, que mostremos, vamos expor essa gente que abusa da confiança para cometer esse tipo de crime. E Renan Calheiros voltou a presidir hoje o Senado após o Supremo decidir mantê-lo no cargo. 6 ministros derrubaram a liminar do ministro Marco Aurélio Mello, que havia determinado o afastamento imediato de Renan. Apenas 3 ministros acompanharam o relator. E quem traz os detalhes ao vivo é Renata Dourado, porque hoje é o day after, né, Renata? Como é que amanhece Brasília depois dessa decisão? Boa tarde. Pois é, Rodrigo, boa tarde para você, para o Cláudio, para todos que estão aí acompanhando o Band Cidade de primeira edição. Mais uma reviravolta, né? Ontem nós falávamos aqui que nesse atual momento em que nós vivemos, o melhor a se fazer é não dar nenhum tipo de palpite, né? Então, aquela derrota acachapante que o ministro Marco Aurélio chegou a dizer que Renan Calheiros teria no Supremo, de fato a gente viu aí que não teve. Por quê? No entendimento da maioria dos ministros aí do Supremo, teve essa sessão de ontem. Então, qual foi o entendimento aí da maioria? Que Renan Calheiros permanece na presidência, mas sai daquela linha sucessória. O que é isso? Constitucionalmente falando, se o presidente da República tiver que se afastar, então tem uma linha que se segue para ocupar esse cargo. Qual é essa linha? O presidente se afastando, o primeiro a ocupar o cargo é o vice-presidente, seguido do presidente da Câmara, depois vem o presidente do Senado e o presidente do Supremo Tribunal Federal. Na atual situação política que nós vivemos, nós não temos vice, porque o vice ocupou a presidência da República. Então, o primeiro é o presidente da Câmara, seguido do presidente do Senado e depois o presidente do Supremo. Então, Renan Calheiros sai dessa linha sucessória. No entanto, Rodrigo, Renan Calheiros, como ele mesmo disse, tem poucos dias aí na frente da presidência do Senado, isso porque daqui a poucas semanas o próprio Congresso entra em recesso e aí daqui a pouco teremos novas eleições. Em fevereiro, os deputados e senadores vão escolher novos presidentes, né? Então, na prática, realmente isso não vai ter muita razão de ser. Mas então é isso, essa decisão do Supremo. O que acontece hoje? Já tem sessão lá no Senado, Renan Calheiros já está lá presidindo essa sessão no Senado. Nós temos aí imagens ao vivo dessa sessão. Hoje já teve um embrolho lá com relação a essa questão da PEC 55, que é a PEC do teto dos gastos. Porque a gente sabe que no Senado você tem sessões deliberativas que você conta como prazo regimental para você colocar em votação algumas propostas. E que é exatamente essa questão da PEC, do teto dos gastos. Então, a gente lembra que tem um prazo para votar em segundo turno, que é o dia 13 de dezembro. No entanto, não houve sessão nem segunda nem terça por conta de todo esse embrólio aí, né? O Supremo estava decidindo se Renan seria ou não presidente, permaneceria ou não na presidência. E aí Renan propôs sessões extraordinárias. A oposição, fazendo o papel lá de oposição, disse que a sessão extraordinária não iria contabilizar como tal. Só que aí, no final das contas, a gente sabe que a oposição não está tendo muita voz. Essas
sessões vão ser contabilizadas, então teremos sessões, já estão sendo contabilizadas hoje, amanhã e segunda-feira. O fato é que a PEC tão esperada aí do governo, tão importante para o governo, que limita os gastos públicos, enfim, vai de fato ser votada no dia 13 de dezembro, que era o que o governo, principalmente, o foco principal do governo, a maior preocupação do governo é de fato votar essa PEC. Então, martelo batido, vai ser votada mesmo no dia 13 de dezembro, o segundo turno da PEC, finalizando assim essa etapa considerada tão importante para o governo. Aquela outra medida, aquele PL, né, projeto de lei do abuso de autoridade, um tanto quanto polêmico também. Houve aí um papel, aí os senadores conseguiram aí um abaixo-assinado pedindo para adiar essa votação, que é um tema um tanto quanto polêmico. Então, esse ano, esse PL não vai ser analisado pelos senadores, ficou para análise do ano que vem. Então é isso, Rodrigo, pelo menos esse ano o governo vai conseguir finalizar aí essa PEC que limita o teto dos gastos. Obrigado, Renata. Lá no Senado, portanto, Cláudio Humberto, nada como um dia após o outro, agora começaram a votar. Segue a vida, né? Mas olha, o resultado do julgamento de ontem do Supremo Tribunal Federal tem sido atribuído por algumas pessoas a uma vitória do presidente do Senado. Na verdade, não foi isso que aconteceu. Houve, de fato, uma derrota do ministro Marco Aurélio, que foi aquele que expediu uma liminar determinando o afastamento de Renan Calheiros. O que se viu no Supremo ontem foi até do ponto de vista histórico algo muito relevante, que foi o fato de o decano do Supremo, o ministro Celso de Mello, em geral o último a votar, ter solicitado a palavra para ser o primeiro a votar logo depois do voto do relator Marco Aurélio. O ministro Celso de Mello, então, inaugurou a divergência e propôs aquela solução que acabou prevalecendo no Supremo Tribunal Federal, que foi a de preservar a presidência de Renan Calheiros, mas excluí-lo da linha sucessória presidencial. Na prática, minha gente, é o seguinte: o Supremo decidiu que a ficha de Renan Calheiros não é suficientemente limpa para ele assumir a presidência da República, mas a presidência do Senado, tudo bem. E a Polícia Federal está investigando um ataque à Estátua da Justiça, símbolo da Praça dos Três Poderes, em frente ao Supremo Tribunal Federal. O caso foi na segunda passada e uma foto divulgada nas redes sociais mostra a estátua com uma mancha vermelha em referência ao aborto. Uma boneca também pintada com a mesma tinta foi deixada aos pés da obra de arte. De acordo com investigações preliminares, 2 homens ainda não identificados teriam sido os autores do protesto. A manifestação é em represália a uma decisão do Supremo Tribunal Federal no último dia 29. A maioria decidiu que o aborto nos 3 primeiros meses de gestação não é crime. A PF está analisando imagens do circuito interno de prédios públicos próximos e os responsáveis podem responder por dano ao patrimônio público, com pena de 6 meses a 3 anos de prisão. O Supremo também abriu uma investigação interna que está repensando o esquema de segurança da praça. A estátua é de 1961, do artista plástico mineiro Alfredo Seschiatti, e é um símbolo de Brasília. Exatamente. O que se praticou ontem foi um crime contra uma das melhores, das mais marcantes obras de Seschiatti aqui em Brasília. É um dos maiores artistas do mundo, dos mais festejados e admirados escultores de todos os tempos e que marca tanto a vida de Brasília. É o verdadeiro símbolo da justiça. É intolerável que isso venha a acontecer, que isso tenha acontecido, assim como a gente fica na expectativa de que a polícia identifique os autores desse absurdo e os prenda e os processe na forma da lei. Ainda que a causa seja compreensível, aqueles que lutam contra o aborto, etc. e tal, que é um tema em discussão no Supremo Tribunal Federal, é intolerável que o patrimônio público seja manchado dessa maneira, seja destruído de maneira tão vil. E a seguir, estudantes prometem deixar parte dos prédios da UNB no fim da tarde de hoje. O acordo acaba de ser fechado. Boa Cidade, volta já.